Pode seguir, Marcos. Vai ter primeiro, hein? Coisa, João. E aí, galera, boa noite, tudo bom? Eu tô meio gripado, mas vamos lá. Você falou sobre a contratação de prefeitura. Como é que é feita? Você já fez algum contrato com alguma prefeitura? Então, a gente, no ano passado, a gente ainda está terminando de desenvolver o software que é o Maria da P Virtual Prefeitura. O que já existe hoje é o Justiça, como a gente vai implantar na Paraíba, né? Com algumas diferenças sobre a funcionalidade, enfim, é um pouco mais robusto. Mas a gente vem desde setembro do ano passado fazendo contato com várias prefeituras, né? Então já tem uma delas interessada, lá de Goiás, algumas de São Paulo, como no ABC Paulista, a gente já fez... Não, só dá uma pausa. Então, contratação efetiva ainda nenhuma, né? Não. Ainda está em andamento, tá. Então, assim, você não tem experiência em fornecimento com prefeitura, não é isso? Está começando agora. Exato. Né? Tá. Tem CNPJ? Já tem CNPJ, vocês? Tá. A empresa? Já, né? Assim, certidões, porque tem vários modelos de contratação, inclusive esse aí pode se encaixar como dispensa. O que é dispensa? Se não for encontrado nada igual ou semelhante ao que você tem, isso facilita a contratação, é mais rápido, entendeu? É um tipo de licitação, é uma contratação que está dentro da lei. Depois você me cobra para estar te ajudando nisso daí para levar para as prefeituras, tá? Aí eu preciso de mais algumas informações. Para não estender muito aqui, não atrapalhar as outras pessoas que vão fazer pergunta, você me lembra disso daí para a gente agilizar isso, para a gente levar para algumas prefeituras, tá? Só tem que ter a documentação, o seu CNPJ tem que estar em dia, vai ter algumas certidões que são básicas, aí com isso na mão fica assim, mais rápido o processo, entendeu? Não, com certeza. Obrigado. Só para fazer uma observação, a gente tem o CNPJ já, a gente está em planejamento agora de fazer já uma filiação a uma associação. Isso a gente, inclusive, já fez convite, né, para outros empreendedores também, para ter uma filiação por conta dessa carta de exclusividade que você falou. No caso de elegibilidade, dependeria dessa carta de exclusividade para elegibilidade, né? Dispensa não, até 54 mil poderia ser feito. Que a dispensa, ele tem esse problema de valor, mas o valor varia de 50 mil a 300 mil, dependendo do que é, do serviço ou do produto, entendeu? Essa outra categoria que você descreveu, ela é melhor ainda. Mas se tiver que fazer também uma licitação, não tem problema, é só fazer o termo de referência, entendeu? A empresa monta o termo de referência, entrega para a prefeitura, não tem nada de errado nisso, tá? Isso faz parte, porque a prefeitura, como é que ela vai contratar uma coisa que ela nem sabe que existe? Ou ela nem sabe como vai descrever. Então, as empresas podem preparar o termo de referência, apresentar, a prefeitura analisa, se ela achar que é legal, ela publica o edital, e as empresas que tiverem o produto, elas participam da licitação. A questão da licitação, quando é pregão, por exemplo, eletrônico, bom que o valor geralmente é mais alto, entendeu? Mas é isso, a gente vai falar sobre isso mais, tá bom? Segue aí, João. Bom, primeiro eu quero começar parabenizando, acho que muito legal o projeto, até por conta, né, do propósito por trás, mas está muito bem modelado, eu acho que está muito claro quais são os principais stakeholders, como fazer, eu acho que, né, você está bem encaminhado nisso. Algumas coisas que não ficaram tão claras para mim são questões como, por exemplo, precificação, ou se você já tem um valuation desse modelo de negócio, uma coisa um pouquinho entrando mais em números e negócios, talvez não seja o fórum que você estava esperando para trocar início, mas se tiver alguma dúvida nesse ponto também para a gente poder contribuir, quiser estressar esse assunto, a gente consegue ajudar também, tá? E aí, colocando um pouco da minha visão, onde eu vejo talvez a maior questão, talvez o maior calcanhar de Aquiles que você tem aí dentro com relação a outros players, como que você enxerga, né? Porque para mim a barreira de entrada, né, não são barreiras tão complexas. Acho que o seu maior ponto forte é ser first mover dentro desse mercado. Mas eu não vejo que alguém não consiga copiar e alguém com talvez mais relacionamento, eu não digo nem que seja outra questão, mas alguém mais com uma relação Helgov um pouquinho mais forte, talvez consiga acelerar aí. Como que está seu plano para aumentar essa barreira de entrada de outro player? Como que você imagina isso? E aí, não sei se você concorda comigo com esse ponto, tá? Não, perfeito. É evidente que alguém poderia copiar em concorrentes indiretos, né? A gente participou da aceleração Full Tech, tem, por exemplo, a Nenamob, mas a Nenamob trabalha só com assédio em transporte público lá em Fortaleza. E fizeram uma licitação, enfim, participaram, ganharam.
mas só está em Fortaleza. Já o nosso tem muito mais densidade jurídica. Então, essa pessoa que eventualmente queira copiar, enfim, teria que ter alguém de direito com uma expertise técnica mesmo nessa área específica, porque a gente calcula risco, enfim, tem alguns temas ali que são bem exclusivos nossos, né? A metodologia do fluxo mesmo do processo, então, enfim, não à toa ganhou esses prêmios, né, recentemente, foram importantes para a gente, mas a questão da precificação realmente é um calcanhar de Aquiles, porque eu, pessoalmente, não tenho muita experiência em precificação. E detalhe, eu também trabalho em prefeitura, recentemente estou como diretor do Laboratório de Inovação da Prefeitura do Rio, trabalho com Sandbox, mas a parte de precificação de software como serviço, eu ainda estou engatinhando, assim, já fiz uma tabela de acordo com o porte, né, a gente até pensou, como é que a gente consegue equilibrar esses valores, né, de acordo com o porte do município. Aí tem lá o SUAS, né, ele define alguns portes de municípios, 20 mil habitantes, né, até mais de 1 milhão, enfim, e tem um valor, no caso, o porte do número de habitantes, né. Então, a partir daí, a gente conseguiu fazer uma tabela comparando, correspondendo de acordo com esse valor. Sim, o formulário FRIDA, ele é um formulário anterior, no caso, o formulário atual do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, e o Conselho Nacional de Justiça. Então, a gente usa o formulário de risco do CNJ para calcular o risco, mas também tem uma parte de cálculo interno, que a gente consegue mapear para casos de violência extrafamiliar. A gente, inclusive, contratou agora um serviço da Google, né, para começar a testar uma inteligência artificial para extrair dados, né, de palavras-chave que a vítima coloca, para mostrar isso para a própria técnica que vai receber essa denúncia. Posso até entrar um pouco mais a fundo numa outra parte? Você falou sobre políticas públicas, né? Você já tem um material, algum cálculo feito pelo Saving que o município vai fazer em ter essa metodologia? Obviamente, se tem essa metodologia, né, de vocês, provavelmente ele vai ter um custo, vai ser menos onerado em outras frentes, desde menos mulheres passando por isso, até você ter recursos, pessoas dentro da estrutura a menos para conseguir fazer todo esse processo, né, de maneira menos ágil. E você tem isso para mostrar na apresentação? Como que tá essa questão? Então, como a gente não implantou ainda o sistema em nenhuma prefeitura, a gente vai começar agora, já tem uma prefeitura que já quase formalizou esse pedido, né, que é a cidade de Goiás. A gente deve terminar em abril, vai ser a primeira que a gente já garantiu essa primeira solução. E tem outras já interessadas, como a Guanambi na Bahia, a ABC também tem uma franquia, mas a gente tem alguma dificuldade na precificação, mas em relação a isso a gente procura, por exemplo, estatísticas mais básicas, né? Então, por exemplo, como já acontece aqui no Rio, né? Itaperuna, né, que é um município aqui do Rio, já falou que não precisa mais gastar deslocamento para fazer o pedido protetivo na versão justiça. Ponto. Já é uma coisa muito interessante de ser falada, né? Então, por exemplo, o que é básico de software, né? Redução de custos de papelaria, redução de custos com deslocamento, né? Porque às vezes a vítima precisa ser deslocada pela prefeitura de carro, né? Uma viatura para o ML, né? Para delegacia, enfim. Isso a gente consegue melhorar e também otimizar o trabalho, né? Reduzir a carga de trabalho da técnica que trabalha com essas mulheres, né? E otimizar esse serviço, tornar mais eficiente. Beleza. Tira uma dúvida minha, que você falou, deixa eu ver se eu entendi realmente. Você disse que vocês já estão linkados com a parte do Tribunal de Justiça, correto? E já consegue sair ali com um mandato de, como seria, de proteção? A petição de medida protetiva. A petição de medida protetiva já sai direto pelo aplicativo? Já é um processo automático, né, que é gerado aqui no estado do Rio, né? O que acontece, Eduardo, é assim, como a gente é particular, a gente não tem gerência no sistema interno do Tribunal de Justiça, né? Sim. O que a gente consegue fazer é gerar um PDF, com, por exemplo, o formulário de risco, né, os anexos já preenchidos, e aí o tribunal se encarrega de fazer essa API para gerar um processo automático, né? Então, na Paraíba, a gente vai ter não um desafio, mas depois, no segundo momento, fazer essa integração já automática mesmo, né? A vítima aperta no botão, em vez de gerar um PDF, já gera um processo automático, né? Ah, entendi. Então, você gera um PDF com tudo que ela precisa para dar aquela entrada. Já é petição mesmo. Já é petição. Um relatório não, é a petição judicial mesmo que é gerada a partir legal.
Entendi agora. A ideia hoje do Justiça é o quê? É ganhar visibilidade nos estados, né? Então a gente entra primeiro com Justiça. Não seria necessário, por exemplo, Goiás. A gente já está em contato com esse município que quer ser o primeiro a implementar a solução. A gente não pretende agora lançar no Tribunal de Goiás. Então, primeiro lançar nesse município. Aí independe. Os dois podem se conectar, né? Então, por exemplo, a vítima denuncia pelo sistema para a prefeitura, já gera os dados lá, o cadastro, e se ela quiser, se o município tiver interesse, uma parceria pré-existente, já também consegue disparar essa petição para o tribunal. Isso no caso de violência doméstica mesmo. Violência extrafamiliar, não. Aí é caso de assédio, enfim, isso não é medida protetiva. Já é diferente. Entendi. Muito legal, cara. Muito legal, muito interessante. Agora, uma das principais dores que você citou foi a questão realmente uma delas é a precificação, né? A outra é começar realmente a entrar nessas prefeituras, entrar e fechar esses contratos. Depois, nesse ponto aí, o Marcos até levantou a mão e deve falar alguma coisa. O Marcos tem desenvolvido algumas parcerias muito boas em relação a isso também. Então, de repente, ele pode também, no futuro, mais à frente um pouquinho, te auxiliar. Tenho certeza disso. E em relação à precificação, eu tenho certeza também que o João e alguns outros que estão aqui também vão poder te ajudar também a pensar um pouco nessa solução. Pode falar, Marcos. Depois o Léo. Marcos, depois o Léo. Só para confirmar, você tem a versão mobile e a versão web já pronta, rodando? Já está tudo prontinho, funcionando? Então, hoje a gente não tem versão mobile, no caso, quer dizer, tem a versão mobile que é o web app, mas não tem o aplicativo loja virtual. Esse é um segundo momento que a gente procura explorar. Então, a gente procura depois ter essa versão aplicativo de loja virtual, porque no caso é até um risco, né? A vítima ter um aplicativo de loja virtual. Então, por isso que a gente focou no web app. Mas o que eu não havia falado na apresentação, porque para ficar mais enxuta, né? A gente procura depois avançar para mercado mais B2B, né? Isso mais... só para entender um pouquinho, então você não tem um aplicativo na loja do Google nem da Apple? Não, ele é um web app hoje. Tá. Mas assim, o que está faltando? Alguém para fazer e publicar ou alguma coisa legal? O que é? Qual o problema? Não, a gente priorizou o web app por conta da facilidade da vítima conseguir denunciar. Então, colocar linkado a algum sistema da prefeitura, a gente preferiu que não fosse baixado. E tem esse problema de fricção, né? Por exemplo, aqui no Rio, tem o aplicativo do 190. Que pessoas que vão baixar antes o aplicativo para ligar para o 190? Preferem ligar pelo telefone. Então, assim, a gente não, eu entendo. É porque você está falando que você tem uma versão PWA. Você tem uma versão web que transforma num aplicativo no smartphone, no tablet, você precisa instalar. Mas vocês precisam fazer uma versão Android e iOS para poder valorizar o produto. Porque aí você fala para a pessoa, você pode usar a versão web, PWA, Android, iOS, entendeu? Para quando for criar, vou dar um exemplo, isso dificulta teu concorrente. Vai ter uma licitação, digamos que alguém apareça com a solução. E lá no termo de referência, o cara vai colocar, eu quero versão web, PWA, Android, iOS. Você tem que entender que no momento que você começar a entrar em licitações, por exemplo, você vai chamar atenção, entendeu? Vai chamar atenção de que maneira? De concorrência, alguém vai querer fazer algo semelhante ou melhor. Então, você tem que ter uma versão Android e iOS. Não só por esse motivo também, para poder garantir esse nome na loja de aplicativo Android e iOS. Se eu chegar lá hoje, criar um aplicativo com o teu nome publicado, você não pode fazer nada. Ah, mas eu tenho CNPJ, razão social, nome fantasia, quer dizer nada, vai ter que ir para a justiça. Deu para entender? É igual eu falo em relação a site. Ah, eu tenho um negócio, não tenho um site. Você está dando mole. Você tem que registrar o domínio. Aí já é uma coisa mais comercial, a parte mais de web. Então, eu recomendo que vocês façam versão Android e iOS, para proteger a marca de vocês na loja de aplicativo. Entendeu? E também para facilitar a entrada de vocês e dificultar a concorrência. Entendeu? Eu acho que tem um ponto aqui, Marcos. Desculpa te cortar. Só para concluir. Porque, olha só, hoje a gente vive num mundo 100% digital. Quais são os canais digitais? Loja de aplicativo, internet, rede social. Qualquer um desses canais de comunicação, se você não tiver o seu nome ali reservado, eu não fiz meu Facebook, Instagram, Twitter, seja lá que for, e não publiquei o aplicativo na loja de aplicativo, é um canal a menos que você está deixando de ter visibilidade e você está dando brecha para alguém ir lá, correr, registrar e fazer.
a registrar esse nome e usar esse nome, entendeu? Então é uma dica. Tá? Valeu. O meu ponto aqui é, para o caso específico que a gente está falando, é uma mulher que está sofrendo uma violência doméstica. Eu não tenho a noção da penetração de casos como que eu vou citar, mas quanto desses casos o marido dela não tem acesso ao telefone, vai ver esse aplicativo lá instalado e não vai lá e deixar ela numa saia justa, e quanto isso vai fazer com que ela não faça o download desse app. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, ou ter algum modelo que blinde essa pessoa, de tipo, deixar isso meio que fake, trocar a interface disso lá, porque se ela tá lá, né, eu acho que tem que entender muito bem essa jornada. Vai lá, o cara tem a senha dela, pega, olha esse aplicativo, ela vai lá e às vezes toma uma surra em cima disso, né? Então acho que é um tema muito delicado, e esse modelo é um outlier. Talvez eu concordo com o ponto dele de que ter isso, mas fazer de alguma forma que, sei lá, tem colocar no formato de calculadora lá, que a pessoa não tem o acesso disso, porque isso às vezes vai pegar e tornar um tema mais complexo ainda do que ela já está na situação. Sim, mas isso aí, Paulo, vai depender do seguinte, da maneira como é divulgado o acesso ao serviço. E detalhe, não tem como esconder tudo, cara. Hoje em dia a informação está acessível. Entende? Se o cara estiver mal intencionado, seja versão mobile, web, seja lá o que for, o cara vai tentar fazer alguma coisa. Isso aí não tem jeito, entendeu? Agora, no aplicativo, ele pode fazer uma autenticaçãozinha ali, facial, por exemplo, para confirmar. Embora que até para isso hoje tem meios de burlar, né? Mas criar fatores de autenticação. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Marcos e João. Mas depois a gente prolonga um pouquinho mais esse tema, porque senão a gente vai prolongar muito, a gente não termina hoje. Esse tema é extenso. Segue aí, Léo. Não, o meu é super rápido. Eu queria primeiro parabenizar pela apresentação. Quando eu olho para um startup, eu olho para os fundadores, olho para o Founders Market Fit, né, que é o track record de quem está na frente da aplicação, da solução. E aí eu entendi que vocês têm o background não só jurídico, como também dentro de prefeitura, né? Ou seja, vocês juntam os dois fatores decisivos para a criação de uma solução viável, implacável e escalável, né? Eu me senti, com a sua apresentação, assim, me pareceu que você tem muito conhecimento do que vocês estão construindo. Me chamou muita atenção de você ter tanta chancela em pouco tempo, né? Um startup early stage ainda, querendo ganhar notoriedade. Você já vir com algumas chancelas de reconhecimento pelos esforços. E você sabe que startup morre por falta de notoriedade, né? Então, vocês estão construindo algo que é singular para todo startup que vai parar de pé no futuro, esse ganho de notoriedade, aí vendo por onde vocês estão passando, chama muita atenção em tão pouco tempo. Então, basicamente aqui, vou ser superficial, tá? Mas eu gostei muito do case, achei que vocês atendem, resolvem uma dor grande, vocês estão num trend, né? Numa tendência que enfim, eu tenho startup também, que eu tenho um dos sócios, que é o Dr. Augusto Cury, que fala muito sobre essa questão da síndrome do pensamento acelerado, depressão, entre outros fatores, e tem muita gente lançando aplicativo de telemedicina, e essa questão de depressão, você liga para um telefone e alguém vai te ajudar quando você estiver deprimido. Então tem muitas coisas nascendo nesse escopo que tangencia o teu tema, né? Não tão jurídico, mas como auxílio de telemedicina. Eu fiquei encantado, cara. Parabéns pelo case. Eu virei fã e acho que tem uma grande possibilidade. Obviamente, a única crítica aqui, como vocês são essencialmente GovTech, né? Ou seja, grande parte do faturamento de vocês vão vir do governo, do Estado, isso concentrar muito é um problema, né? Porque a gente está falando de uma máquina pública que é muito lenta. Mas, cara, parabéns aí pela construção. Eu adorei o case, virei fã. Leonardo, obrigado pelas palavras, pela consideração. Hoje a gente se propõe com uma GovTech, né? Mas a gente já tem um planejamento, depois de fazer, a partir desse volume de dados, né? Volume de pessoas interagindo com o sistema, fornecer uma solução que é mais para o B2B. Então, conexão das mulheres, né? Não só vítimas,
com advogadas e psicólogos e outros profissionais, mas inicialmente só com esse grupo, né? Então a gente tem isso dentro do planejamento, mas prioriza essa parte da venda para municípios.